Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. No sábado, dia 27 de abril, vamos ter o confronto entre o Sampaio Corrêa e o Figueirense, que pode acontecer às 17 horas no estádio Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão. O jogo, originalmente marcado para o Castelão, teve que ser alterado para o Nhozinho, porque a arena irá receber reformas no gramado. A diretoria ainda corre atrás de algumas liberações, mas que tudo indica, o laudo dos bombeiros irá sair a tempo. Fique ligado no nosso portal, onde estamos atualizando tempo real qualquer alteração. Belezão, o Sampaio Corrêa estreou com derrota por 2-0 na partida que fechou a primeira rodada da Terceirona contra o Aparecidense. Embora o time tenha levado perigo primeiro que o adversário, a equipe maranhense foi dominada praticamente a partida toda. Foi um duelo com muitas oportunidades para o Sampaio Corrêa. João. Já do outro lado, o Figueira estreou com uma vitória na primeira rodada. O time enfrentou o Ferroviário e saiu vitorioso com o placar de 2-1, com 2 gols do atacante Alisson. Essa foi a primeira vez que o Figueira estreia com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense foi superior durante toda a partida e surpreendeu o Ferroviário com uma marcação forte na saída de bola, desde o início do jogo.
Agora o assunto é o Figueirense, que diferente do Sampaio Corrêa, estreou com vitória por 2-1 em cima do Ferroviário na primeira rodada lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Você falou de Floripa, João? É o seguinte, vamos lá falar de Floripa, né? Queria fazer uma recomendação gastronômica pra quem visita a cidade, que é a comida de Florianópolis, é maravilhosa. Dizem que lá que você pode comer um pirão de peixe que não existe em nenhum lugar do país. Existem também pratos famosos como a tainha, nas versões fritas, recheada, assada. Você também pode comer um pastel do berbigão, que é um molusco típico lá da região. Ou ainda provar um delicioso filé de peixe ao molho de camarão. Com relação ao pirão de peixe, eu queria lembrar que eu comi lá, eles chamam de pirão d'água. Porque é um pirão feito só com água, farinha e água. Que beleza, hein? E agora eu gostaria de chamar o nosso jornalista José Henrique, que acompanha de perto o Figueirense, e vai trazer mais informações do Figueira após a vitória em cima do Ferroviário. Fim de jogo. Estes são os aplausos. Esta é a festa da torcida alvinegra. O Figueirense estreia com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Derrotou o Ferroviário neste domingo aqui no Scarpelli pelo placar de 2-1. Um público de 8.006 torcedores acompanhou uma atuação sólida do Figueirense. O atacante Alisson Santos, revelado na base de Vitória da Bahia, foi o grande nome do jogo. Fez os 2 gols do Figueirense. O primeiro logo aos 2 minutos de jogo. Logo depois, Lincoln empatou para a equipe do Ferroviário, mas o próprio Alisson, aos 46, ainda na etapa inicial, decretou os números finais do jogo. Figueirense 2, Ferroviário 1. Largada com o pé direito do Figueirense na Série C. E agora uma semana inteira de preparação até o seu próximo compromisso. Couterman, muito lindo esse seu áudio, hein? Empolga mesmo a torcida quando ela vê uma vitória dessa de um time que passa uma fase difícil, como o Figueirense, mas que tá se ajustando e que conseguiu um bom resultado, né? Mas o Couterman também conseguiu falar com o meia Camilo, um dos craques dessa Série C. Inclusive, a gente já destacou ele aqui no nosso primeiro programa da Terceirona. O Camilo não pôde jogar devido a um desconforto muscular, e eu acho que eles resolveram preservar o Camilo, porque é uma estrela do time mesmo, mas mesmo assim ele falou com a gente. Vamos ouvir. Camilo, nos grandes nomes do Figueirense, hoje não pôde atuar e a estreia com vitória. Muito feliz pelos meus companheiros. É uma ótima vitória começar assim a Série C, é importante fazer o dever de casa. Agora também muito triste por não estar no campo. Foi uma fatalidade de tanto tempo de preparação em 2 dias antes de começar a ter uma lesão. Paciência, se preparar bem e me preparar bem para quando tiver o retorno, voltar bem e ajudar a equipe. Volte logo. Tranquilo, obrigado, valeu. Camilo, meia do Figueirense, não pôde atuar nesse primeiro jogo, mas em breve já deve estar de volta. Legal demais ter esse bate-papo do Camilo com a gente aqui no Terceirona. O Camilo, belezão, insisto, que eu trabalhei com ele quando foi assessor de imprensa lá do Pantera, do Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive um abraço pro Camilo. É um cara muito legal, é um cara que sempre agrega nos times, né? E apesar da idade considerada avançada ali no futebol, muita gente já fala que já tá velho e tal, sempre agrega demais. O Camilo tem uma história muito legal e eu considero, sim, ele um dos craques dessa Série C. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Sampaio Corrêa, que vai receber o Figueira em casa, provavelmente no estádio Nhozinho Santos. Beleza? Já que estamos falando do Sampaio Corrêa, eu queria falar de São Luís do Maranhão, que já foi conhecido como a Jamaica brasileira. Sabia dessa? Isso porque o reggae é o ritmo mais popular da capital maranhense. A influência do estilo musical é tão grande que lá na década de 80 a cidade recebeu esse apelido. Além disso, São Luís abriga o Museu do Reggae, espaço cultural que conta a história do ritmo e é considerado o primeiro museu temático fora da Jamaica. O museu foi inaugurado em 2018. E você, belezão, curte o reggae? João, é um ritmo muito alegre, né? Mas o reggae tem uma cara de praia pra mim, assim, sabe? De um alto astral, é um ritmo muito gostoso, muito bom pra dançar. Mas quem não tá muito alegre, né, é o torcedor do Sampaio Corrêa, né? Vamos lá, né, continuando nosso papo sobre futebol. Vamos ouvir o nosso jornalista Noel Soares, que nos traz mais informações desse pós-jogo com a derrota do Sampaio Corrêa pra Cidinha, lá de Goiás. Fala, belezão! Jogando fora dos seus domínios, o Sampaio Corrêa estreou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2024. O tricolor de aço, que não contou com 2 titulares, os atacantes Bruno Baio e Pimentinha,
ambos entregues ao departamento médico, foi derrotado pela Aparecidense pelo placar de 2-0 na noite desta última quarta-feira no estádio Aníbal Batista de Toledo. Os gols da partida foram marcados por Du Fernandes aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos da segunda etapa pelo atacante Robert. Sem tempo para treinar, o mais querido vai tentar sua reabilitação na competição neste próximo sábado, quando vai enfrentar no Estádio Municipal Nilzinho Santos o Figueirense pela segunda rodada da Série C. Legal demais ouvir o Noel. E aí eu já queria conversar com ele, porque ele também não só fez análise, né, como também trouxe um bate-papo com um torcedor do Sampaio Correia, o comerciante Antônio José Cabral, apenas Antônio, para quem frequenta a famosa Feira da Liberdade. Então vamos ouvir esse bate-papo. Antônio, como nasceu o teu amor pelo Sampaio? Nasceu desde 82. Quando eu fui assistir o primeiro jogo do Moto, e Sampaio, meu cunhado era boliviano, motense Ranzino. Aí eu fui com ele, quando chegou lá, aí o Moto ganhou o Sampaio, era decisão de campeonato de 82. Aí quando eu cheguei, eu digo, rapaz, eu vou torcer pelo Sampaio. E até hoje eu torço. Como é que você analisa a chegada do Sampaio para a estreia na Série C? Aí eu acho que é forte, porque o Sampaio ainda se arrastando, mas ele vai ganhar esse campeonato esse ano. E aí, com as contratações que estão vindo, ele vai ganhar a Série C e subir para a Série B. Na tua avaliação, quais as peças necessárias? Eu acho que precisa de 2 caras no meio de campo, um meio esquerdo, um meio direito e mais um atacante. Porque os laterais e os zagueiros estão correspondendo, né? Uns 3 caras mais ali tá bom. Ô Antônio, obrigado por você vir falar com a gente aqui, obrigado Noel por trazer o Antônio, e eu queria só mostrar pra todo mundo que o Antônio, ele é um típico torcedor que não abandona o seu amor pelo time nunca. Pode ver que o amor dele nasceu quando o Sampaio perdeu pro Motoclube. E agora, com essa derrota da Cidinha no começo do campeonato, isso não diminui o amor dele pelo clube e toda a fé que ele tem que o Sampaio Correia vai dar uma volta por cima nisso e vai viver outra fase dentro do campeonato de hoje. E nesse confronto entre Sampaio Correia e Figueirense, a bola vai rolar às 17 horas no sábado, dia 27 de abril, lá no Nhozinho, em São Luís do Maranhão. É um jogo valendo pela segunda rodada da Terceirona, meus irmãozinhos. Beleza, o jornalista Noel Soares, que cobre aqui o Sampaio pela gente, conta como foi a semana corrida da equipe, que teve um calendário todo maluco nesse começo de temporada, né? Teve uma final atrasada no Maranhense por causa de questões climáticas, depois adiaram a final de novo porque descobriram problemas na tabela, né? Um jogador que estava inscrito irregular mudou toda a configuração de pontos da tabela, então o finalista já não é mais o finalista. Enfim, tá um caos a vida fora de campo do Sampaio Correia, e com certeza isso influencia dentro da partida. Então o Noel Soares conta pra gente como foi essa semana atribulada lá em São Luís do Maranhão. Oi, belezão! Após estrear com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol edição 2024, o Sampaio Correia vai tentar neste próximo sábado a sua reabilitação contra o Figueirense. A equipe comandada pelo técnico Thiago Gomes, após o jogo de estreia, não teve tempo para treinar. Para o próximo confronto, o treinador boliviano deverá contar pelo menos com o retorno do atacante Pimentinha, que não atuou na primeira partida da Série C, se recuperando de um problema muscular. Já o atacante Bruno Baio, artilheiro da equipe, será reavaliado pelo departamento médico do Tricolor de Aço. Com o estádio Castelão fechado para reparos no gramado, a partida contra o Figueirense será realizada no estádio municipal Nhozinho Santos. O Sampaio Correia não fez um jogo muito bom contra o Aparecidense, lá em Aparecida de Goiânia. Ele foi dominado pelo Cidinha e perdeu o jogo. Para a volta agora em São Luís do Maranhão, o Sampaio Correia vai contar muito com a experiência dos jogadores e a vontade dos novatos. O Sampaio Correia enfrentará o Figueirense em São Luís nessa segunda rodada. Bem, gente, mas vamos voltar aqui a falar do Figueirense? O nosso jornalista Couterman vai dizer como o Figueira chega para esse próximo confronto vindo de uma vitória na primeira rodada. O Figueirense recebeu somente na tarde desta quinta-feira, poucas horas antes da viagem para o Maranhão, a confirmação da alteração do local do jogo contra o Sampaio Correia.
A partida deixa de ser no Castelão, que passa por reformas, para ser disputada no estádio Nhozinho Santos. Figueirense teve uma semana de treinamentos fechados para a imprensa, que não pôde acompanhar as atividades da terça, quarta e quinta-feira. A equipe não deve ter grandes novidades em relação àquela formação que atuou no início do jogo contra o Ferroviário na estreia com vitória. O lateral esquerdo Tito, o volante Johnny Douglas e o centroavante Jefinho seguem entregues ao departamento médico. O meia Camilo, com desconforto muscular, também não atuou na estreia e ainda não deve ter condições para a partida deste final de semana. Couterman, a grande notícia triste que você traz é que o Camilo realmente não vai poder entrar no jogo, e eu acho que todo mundo gosta de futebol, conhece a história do Camilo, queria ver ele em campo, né? Mas tomara que ele se recupere logo e volte para campo pra gente poder assistir um espetáculo do Figueirense. Mais um confronto entre times com estreia totalmente opostas na primeira rodada, belezão? Não é só pelo fato de terem ganhado ou perdido, mas pelo futebol mesmo que as duas equipes mostraram. É mais um confronto entre quem dominou a primeira partida e contra quem foi dominado na partida. O Figueira mostrou marcação forte e foi superior logo no início do jogo contra o Ferroviário. E ainda mostrou que sabe administrar o resultado. Isso é muito importante. Enquanto o Sampaio foi dominado pela Aparecidense na derrota por 2-0. E a gente sabe que a Terceirona é um campeonato onde tudo pode acontecer e também é um campeonato de tiro muito curto na primeira fase. Mas pelo que vimos na estreia dos dois times, Figueirense, na minha opinião, chega em melhor fase para esse confronto da segunda rodada. Foi apenas a primeira rodada e sabemos que futebol não é fácil de ser administrado. Jogador com muita moral, jogador com menos moral, equipe que se une, equipe que se aparta, enfim, é bem complicado mesmo. Agora vamos ver como vai se portar o Sampaio Corrêa jogando em casa, que não vem com muita moral porque apanhou feio do Cidinha, e vai enfrentar o Figueirense, que ao contrário, vem com muita moral, que ganha muito bem do Ferroviário em casa. Beleza, gente. Sampaio Corrêa e Figueirense vai acontecer lá no Estádio Municipal Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão, às 17 horas no sábado, dia 27 de abril. O Terceirona estará por lá, acompanhando de perto esse confronto. No nosso site, terceirona.com, você acompanha tudo com a gente. Esperamos que vocês voltem aqui semana que vem para nos ouvir e saber tudo que rolou na rodada inteira. Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão! Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial, porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Baenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená.
4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fuchs tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de goleiro, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Galizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem tá no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Corrêa, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviária de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará
e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito páreos, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ouvir o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltaço, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá.
E iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviária enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Você pode acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição para ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.